Você já viu uma noiva correr descalça pelo deserto, o vestido branco rasgado, manchado de sangue? Pois eu vi, e o que aconteceu naquela noite mudou não só a vida dela, mas a minha também. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ted Granger, tenho 56 anos e sou ex-xerife, agora apenas um fazendeiro solitário tentando esquecer o passado. Mas tem certas coisas que a gente não consegue esquecer, não importa o quanto tente. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda muito. Ela ainda podia sentir o gosto de sangue nos lábios quando começou a correr. O véu de noiva tinha desaparecido, arrancado pelo vento. E o vestido branco que antes prometia um futuro, agora era apenas tecido rasgado, grudado na pele marcada. Cada respiração queimava como fogo no peito. Os pés descalços batiam contra a estrada de terra seca, deixando rastros fracos de sangue para trás. Atrás dela, o eco daquela voz ainda arranhava a noite. Ret Vos, o homem que a forçaram a casar. O homem que sorriu para o padre de manhã e bateu nela antes do pôr do sol. Ele disse que ela pertencia a ele. Disse que ninguém acreditaria nela. E quando ela tentou reagir, o anel dele cortou o rosto dela. As mãos dele deixaram marcas roxas nas costelas. Ela tinha escondido a faca embaixo do vestido de noiva, esperando o momento em que ele virasse as costas depois de bater nela por recusar o toque dele. Ela lembrava do sussurro dele, frio e cruel. Você nunca vai fugir de mim de novo. Mas ela fugiu. De alguma forma, ela conseguiu se libertar. O rosto do irmão dela passou pela mente. Jacob, trancado nos estábulos de Ret. A vida dele era o preço pela obediência dela. E agora, sob o sol brutal do verão no deserto do oeste, ela correu até os pulmões gritarem por misericórdia. O nome dela era Isabelle Monroe. E cada passo que ela dava era uma oração para que alguém em algum lugar a encontrasse antes que ele encontrasse. Quando ela chegou ao velho rancho, o céu tinha virado dourado e vermelho. O ar tremia com o calor, e a terra era nada além de silêncio. Ela tropeçou contra uma parede de madeira, se agarrando à superfície áspera para continuar de pé. O corpo tremia, a visão embaçada. Quando ela levantou os olhos, viu ele. Um homem alto com fios de prata no cabelo, usando um colete empoeirado e um lenço vermelho. Ele estava ao lado de um cavalo, o tipo de homem que tinha visto demais e parou de esperar bondade do mundo. O nome dele era Ted Granger, 56 anos, ex-homem da lei, agora um fantasma entre os vivos. Ele congelou quando a viu. A forma como ela se apoiava no celeiro, a forma como a camisa velha mal cobria os ombros. O rosto marcado com poeira e lágrimas e aquelas marcas. Tantas marcas. Por um momento nenhum dos dois falou. Só o vento se movia, chacoalhando a grama seca entre eles. Então os joelhos de Isabelle dobraram. Ted a pegou antes que ela batesse no chão, as mãos firmes, mas incertas. Os olhos dela tremularam abertos por um segundo, verdes e vidrados de dor. Por favor, ela sussurrou, a voz rouca. Não deixe ele me encontrar. Ele poderia ter virado as costas. Poderia ter deixado ela ali como um fantasma soprado do pesadelo de outro homem. Mas algo na voz dela cortou, através dos anos de silêncio que o mantiveram sozinho. Algo frágil, desesperado, humano. Ele a levantou com cuidado e a carregou em direção à luz que derramava da cabana. Dentro, as sombras esperavam, e a verdade também. E quando a porta se fechou atrás deles, uma pergunta ficou no ar. Ela tinha escapado do monstro lá fora ou estava entrando em outro tipo de perigo? Quando Isabelle acordou, a primeira coisa que viu foi o brilho de uma pequena fogueira. A segunda foi ele, Ted Granger, sentado perto da janela, as mãos ao redor de uma xícara fumegante, olhos fixos nela como se tivesse medo de piscar. Ela puxou o cobertor mais apertado ao redor de si mesma. O corpo doía em todo lugar. Cada movimento enviava uma pontada pela pele,
ele notou. Calma agora, ele disse baixinho. Você está segura aqui. Segura? Aquela palavra a atingiu mais forte do que qualquer tapa. Ela não se sentia segura há meses, talvez anos. A cabana cheirava a café e fumaça e madeira velha. Era pequena, mas quente, cheia do tipo de silêncio que só homens solitários colecionam com o tempo. Ted manteve a distância, como um homem que não queria assustar algo selvagem. Ele entregou uma caneca de água morna, e quando os dedos dele se tocaram, ela recuou. Ela estudou o rosto dele, procurando a mentira que tinha aprendido a esperar dos homens, mas encontrou apenas o peso dos próprios fantasmas dele nos olhos. Ele não levou para o lado pessoal. Tinha visto aquele olhar antes, vezes demais. Naquela época, quando ainda usava distintivo e costumava trancar homens como Rhett atrás das grades. Agora, ele só consertava cercas e tentava não lembrar. Mais tarde, enquanto ele limpava as marcas nos braços dela, ela estremeceu. Ele se moveu mais devagar, gentil quanto as mãos ásperas permitiam. A voz dela quebrou o silêncio, suave, mas firme. Esfregue com cuidado, ela disse, guiando ele sem olhar para cima. Não era uma ordem, mas como uma memória escapando dos lábios. E por algum motivo, aquelas 3 palavras atingiram Ted como uma bala direto no coração. Ele trabalhou em silêncio depois disso. Cada toque cuidadoso, medido, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se pressionasse forte demais. Quando terminou, ele se sentou para trás. Estudou o rosto dela à luz tremeluzente do fogo. Ela parecia diferente agora. Não apenas machucada, mas viva novamente. E naquele espaço silencioso entre eles, algo começou a mudar. Ele perguntou o nome dela, ela contou. Então veio a verdade para a qual ele não estava pronto. As mãos dela tremeram enquanto falava, as palavras derramando como se estivessem presas há tempo demais. Meu marido fez isso, ela disse suavemente. Ele disse que se eu fugisse, ele me encontraria e terminaria o que começou. Ted olhou para o fogo, maxilar tenso. Tinha visto homens assim antes. Homens que pensavam que dinheiro dava poder. Homens que tratavam mulheres como propriedade. Ele costumava trancá-los. Agora só consertava cercas e tentava não lembrar. Mas algo sobre essa moça tornava esquecer impossível. Do lado de fora, o vento uivou pelos campos. O cavalo se mexeu inquieto no escuro, e em algum lugar distante, trovões rolaram de novo. Ted se levantou, olhos estreitando em direção ao horizonte, porque lá no fundo ele sabia o que aquele som realmente era. Aquilo não era trovão, era problema voltando para ela. Ted não dormiu naquela noite. Ele sentou perto da janela, rifle apoiado na parede, observando a chuva traçar linhas pelo vidro. Cada vez que o relâmpago piscava, ele meio que esperava ver cavaleiros vindo pelos campos. Isabelle dormiu no sofá, o cobertor puxado até o queixo, rosto calmo pela primeira vez em Deus sabe quanto tempo. Mas Ted não conseguia afastar a sensação de que a paz era uma mentira que nunca durava muito por aqui. Quando a batida finalmente veio, não era Rhett. Era um homem mais jovem, encharcado e nervoso, um delegado da cidade. Boa noite, Sr. Granger, ele disse, torcendo o chapéu nas mãos. Meu nome é Lane Morrison, Ted resmungou, fazendo sinal para ele entrar. O delegado olhou ao redor, os olhos pousando em Isabelle antes de falar. Acho que sei de quem ela está fugindo, ele disse baixinho. Minha irmã trabalhou para ele 2 anos atrás. Nunca voltou para casa depois que ele a contratou para o salão. Eu tenho observado ele desde então. Ted não respondeu. Só esperou. O jovem suspirou. Rhett Voss. Ele é dono de metade do condado. Talvez mais. Tem o xerife no bolso também. Ele hesitou antes de acrescentar. Ouviu o que aconteceu na igreja. O povo diz que ela fugiu no meio dos votos. Ele tem mandado homens atrás dela desde então. O xerife fecha os olhos, em troca de uma parte dos lucros de Voss, mas o delegado federal tem farejado a trilha dele há meses. Ted sentiu o estômago revirar. Tinha visto o tipo de Rhett antes, homens que sorriam na igreja e matavam por esporte.
Ele pensou que tinha deixado aquele mundo para trás quando entregou o distintivo. Mas às vezes o passado não fica enterrado. Lane enfiou a mão no casaco e tirou um papel dobrado. O delegado Williams está vindo de Carson City. Tem construído um caso contra vós há meses. Tráfico humano, suborno, o que você quiser. Mas precisamos do testemunho dela para fazer valer. Isabelle levantou os olhos, largos de medo. Se eu falar, ele vai matar meu irmão. Ele jurou que faria. Ted podia ver a dor por trás das palavras. Isso não era só sobre medo. Era sobre culpa. Ela estava correndo não só por ela mesma, mas por alguém que amava. Do lado de fora, o vento carregou o fraco barulho de cascos, ficando mais alto. Só que desta vez, não era da tempestade. Eram cascos. Ted se moveu até a janela. Uma lanterna balançava no escuro. Depois outra, depois mais 5. O maxilar apertou. Eles a encontraram, ele disse. Lane engoliu seco. Tem certeza de que ainda quer proteger ela, Sr. Granger? Porque Rhett Voss não perdoa. Ted olhou para Isabelle tremendo, agarrando o cobertor como se pudesse salvá-la. Então virou de volta para a porta. Não me importo com o que Rhett Voss perdoa, ele disse. Ele acabou de arranjar briga com o homem errado. O vento uivou de novo, carregando o eco de cascos e trovões pelo campo. Era o tipo de som que significava que tudo estava prestes a mudar. Agora, antes de continuarmos, respira fundo, pega uma xícara de chá e se acomoda. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são agora. E se ainda não se inscreveu, aperta esse botão para não perder o que acontece quando Ted Granger finalmente abre aquela porta. O som de cascos veio devagar desta vez, firme como se não estivessem com pressa. Ted Granger saiu para a varanda, rifle na mão, a chuva esfriando o ar ao redor. As tábuas velhas gemeram sob as botas, pesadas com poeira e chuva. A cela ao lado da porta ainda pingava da tempestade, o couro rangendo, como se lembrasse de cavalgadas longas e noites mais longas ainda. Lane ficou perto da porta, nervos apertados, mas pronto. Dentro, Isabelle agarrou o cobertor, coração batendo tão alto que ela podia ouvir o eco nos ouvidos. Através da névoa cinza, 5 cavaleiros apareceram. Nem mais nem menos. Rhett Voss cavalgava na frente. Alto, afiado, limpo demais para um homem que fazia coisas sujas. Ele sorriu quando viu Ted. Bem, Rhett gritou. Parece que você escolheu a mulher errada para salvar. Ted não respondeu. Só desceu da varanda, botas afundando na terra molhada. Pode dar meia volta, Rhett, Ted disse, voz calma, mas sólida. Ela está sob meu teto agora. Isso significa que ela está segura. Rhett riu, baixo e cruel. Segura? Você acha que seu ranchozinho pode me parar? Eu sou o dono dessa terra, Granger. Caramba, eu sou o dono de metade dos homens neste condado. Ted levantou os olhos devagar. Não deste homem aqui. Por um segundo ninguém se moveu. Só a chuva falou. Então o sorriso de Rhett rachou. Garoto, ele disse suavemente, ensina para ele o que acontece quando o povo esquece o lugar deles. 2 dos homens dele desceram dos cavalos, rifles em punho. Os homens de Rhett se espalharam, usando o celeiro como cobertura. Os tiros estilhaçaram a varanda onde Lane se agachou. Lane gritou um aviso e o mundo ficou barulhento. Tiros de arma rasgaram o silêncio, estilhaçando madeira e iluminando a noite. Ted atirou de volta, rápido, firme, como um homem que tinha feito isso antes. O relâmpago piscou, pegando o cano do rifle dele, transformando a chuva em prata. Uma bala arranhou o ombro de Ted, sangue encharcando pelo colete, mas ele firmou a mira. Anos de instinto entrando em ação. Um cavaleiro caiu. O outro tropeçou para trás, xingando. Rhett puxou a arma, mirando na varanda, mas Lane atirou primeiro. O tiro ecoou pelo campo, mandando o chapéu de Rhett rodando na lama. Por um segundo tudo congelou. Então Rhett virou o cavalo bruscamente, gritando para os homens ainda de pé. Os olhos de Rhett estreitaram, calculando antes de gritar para os homens. Não vale morrer por isso hoje à noite. Recuem! E assim eles se foram. 5 cavaleiros desaparecendo na névoa, deixando para trás silêncio e o cheiro de pólvora.
O ar estava grosso com o cheiro de couro molhado e pólvora, grudando na noite. Ted abaixou o rifle, o peito subindo e descendo como um homem que sabia que isso era só o começo. Ele olhou para Lane, depois para a porta da cabana. Dentro, Isabelle estava de pé tremendo, lágrimas se misturando com chuva no rosto. Acabou, Lane disse suavemente. Ted balançou a cabeça. Não, garoto. Isso tá só começando. Do lado de fora, trovões rolaram bem longe na distância, sumindo nas colinas. Mas então veio outro som. Um cavalo sozinho, um cavaleiro voltando. E desta vez não era Hatch. A tempestade tinha passado quando amanheceu. O céu sobre o vale virou dourado pálido, e o ar carregava o cheiro limpo de chuva. O vento trouxe o perfume de feno molhado e artemísia, o tipo de cheiro que só o campo de gado podia fazer você sentir falta. Ted ficou perto da cerca, o rifle pendurado frouxo ao lado, observando o sol subir pelas colinas. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que tinha sumido há muito tempo. Paz. Atrás dele, a porta da cabana rangeu aberta. Isabelle saiu, envolta em uma das camisas velhas dele, o cabelo emaranhado, mas os olhos claros. Ela olhou para ele como um homem que tinha devolvido mais do que abrigo. Ele tinha devolvido a vida dela. Lane tinha cavalgado para a cidade horas antes para encontrar o delegado Williams e terminar o que tinham começado. A palavra era que Hatch Voss tinha sido pego tentando cruzar a fronteira do estado. Desta vez, nenhuma quantidade de dinheiro ia salvá-lo. Jacob Monroe foi encontrado vivo nos estábulos de Rhett naquela mesma manhã, fraco, mas respirando. Quando os delegados cortaram as cordas dos pulsos dele, as primeiras palavras foram o nome da irmã. Ted virou quando Isabelle veio ficar ao lado dele. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então ela disse baixinho, "Você não precisava fazer tudo isso por mim." Ele sorriu, olhos ainda no nascer do sol. "Talvez não, mas às vezes um homem tem que parar de fugir do que é certo. Fica o tempo que precisar," ele disse, a voz baixa. "Esse lugar poderia usar um pouco de vida de novo." Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Mas desta vez não eram de medo, eram de alívio. De algo que parecia esperança. A terra ainda estava quieta. O tipo de quietude que vem depois do caos, quando você finalmente lembra como respirar. Ted olhou para ela e disse suavemente, "Você já pensou como a vida continua dando segundas chances para a gente, mesmo quando achamos que não merecemos?" Ela sorriu. "Eu não achei que fosse viver para ver uma." Ele estendeu a mão. Dedos ásperos roçando a pele dela, e ela não puxou para trás desta vez. Ela hesitou, depois deixou os dedos descansarem nos dele. O menor passo em direção a confiar de novo. Às vezes, isso é tudo que a cura é. Escolher ficar quando cada parte de você quer correr. Eles caminharam em direção ao celeiro juntos, a luz da manhã envolvendo eles como uma promessa. Atrás deles, as cicatrizes da noite anterior começaram a desaparecer sob o sol. A história que tinha começado na dor estava terminando na paz. O vento carregou o cheiro de artemísia e segundas chances. Em algum lugar lá fora, a pradaria se esticava para sempre, quieta, paciente, esperando pela próxima alma corajosa o suficiente para começar de novo. Agora, eu quero que você pense sobre isso. Se alguém aparecesse na sua porta, quebrado, assustado, precisando de ajuda, você abriria? Você correria esse risco mesmo que custasse seu conforto, talvez até sua paz? Porque às vezes a pessoa que você salva acaba salvando você de volta. Se essa história tocou algo em você, deixa aquele like para eu saber que você está aí ouvindo. E se você quer ouvir mais histórias como essa, vai lá e aperta esse botão de inscrever. Ajuda mais do que você imagina. Agora, respira fundo, pega outra xícara de café ou chá e me conta alguma coisa nos comentários. De onde você está assistindo? E que horas são agora? Porque em algum lugar lá fora, sob um céu igual a esse, alguém está esperando pela segunda chance deles.